Como gosto dessa questão de mídias sociais, e a gente tem visto nas universidades e nas faculdades, pelo menos que eu tenho a oportunidade de lecionar, a gente tem observado a questão da educação e a relação direta com as mídias sociais, talvez não dialogando da forma como nós gostaríamos ou como nós poderíamos entender como ideal. E a gente vai falar então a respeito disso rapidamente. Queria começar com uma frase do Kotler, né? Os seres humanos enxergam a mudança como algo a ser evitado, algo que não trará nada de bom, ao menos no curto prazo. Assim, nas organizações e no mundo, de forma geral, a inércia e o desejo de manter o status quo dificultam a inovação e o aprimoramento. Ou seja, sempre que a gente tem inovação, a gente tem resistência. Via de regra, se falou em inovação, se fala em resistência. E a gente pode observar que isso, infelizmente, vem acontecendo na academia. É claro que quando a gente vai falar a respeito dos cursos de comunicação social, dos cursos de tecnologia da informação, eles, de certa forma, dialogam de uma maneira bastante tranquila com essa questão de mídias sociais, internet, essa questão colaborativa. Mas o que eu olho e que eu observo é aquelas disciplinas ou aqueles cursos que não têm uma ligação direta com essa questão da comunicação. Elas olham ainda, no meu entendimento particular, com um certo pé atrás, com certas dúvidas a respeito das mídias sociais e o poder que elas têm. Porque a maioria das instituições de ensino não utiliza o universo da internet e das mídias sociais em suas aulas. Bom, primeiro, as escolas investem em equipamentos, mas não investem em capacitação. A gente tem observado que, até porque a ordem do discurso nesse momento é essa, né? Vamos aproveitar a tecnologia, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, a gente tem observado que as instituições até têm investido em tecnologia, mas não têm investido na mesma proporção, em muitos casos, na capacitação do profissional. O professor que vai para a sala de aula, ele não consegue observar tudo que as ferramentas de tecnologia podem oferecer na hora de facilitar esse diálogo com o aluno, né? Esse aluno que vai para a sala de aula hoje e que é completamente disperso, né? Você manter 50 minutos, 1h30 com esse aluno estando atento àquilo que você fala é muito difícil. Muitas vezes porque o aluno ele já está acostumado, né, no seu dia a dia ao processo de interação. E infelizmente na sala de aula hoje ele ainda não vê essa interação acontecer. Essa interação continua longe. Nós ainda temos um padrão de ensino longe daquilo que o aluno observa fora da sala de aula, né? Na maioria das vezes o professor ignora o uso das mídias sociais em sala de aula por falta de domínio do funcionamento dessas ferramentas. Quando a gente fala de mídia social, quando a gente fala de rede social, a gente fala o quê? De colaboração, a gente fala de interferência direta no processo. E o professor muitas vezes, de novo, principalmente aquele que não é da área de comunicação, aquele que observa as redes sociais, ele de certa forma sente um certo medo, uma certa preocupação. Por quê? Porque a sala de aula ainda é um dos poucos redutos que o professor ainda tem como dentro de um processo de hierarquia, né? O professor tem sido, ao longo dos últimos anos, a categoria desvalorizada por uma série de questões, na questão salarial, na questão de estrutura de trabalho, e a sala de aula, dentro da sala de aula, ainda é, infelizmente, visto pelo professor, por muitos deles, o local onde ele ainda é o detentor da informação, né? Ele ainda acha que ali ele ainda é o cara que tem informação e o aluno tem única e exclusiva responsabilidade de receber essa informação. Quando infelizmente ou felizmente, na verdade eu acho que felizmente, a gente pode observar que o que a gente tem é justamente o contrário disso. Hoje o professor precisa entender que a sala de aula é muito mais um espaço de troca, né? de transformação. O professor que entra na sala de aula não pode ser mais o mesmo que entrou quando sai. O aluno, quando entra, ele não pode ser o mesmo que entrou, ele tem que ser outro, né? Essa transformação precisa acontecer. E de que forma? Como troca, porque é isso que o aluno vê lá fora. E se o professor não entender isso, ele vai continuar fazendo o que ele tem feito ao longo dos últimos tempos, falando para as paredes, né? É muito comum a evasão depois que a aula começa, né? Começa com 20 alunos e ela termina com 10, 5 alunos, e o professor muitas vezes não entende. Não é porque a disciplina é desagradável, é porque muitas vezes o método já está ultrapassado e ele não observa isso. A relação professor-aluno mudou por conta das redes sociais? Eu diria que as relações humanas têm mudado, logo a relação professor-aluno também tem sofrido mudança, por mais que os últimos não enxerguem ou não queiram enxergar.
Gente, se as relações humanas estão mudando, é impossível a gente achar que dentro da sala de aula essa relação não vai ser diferente. Essa relação precisa ser diferente, ela tem de ser diferente. E se o professor não entender que ele precisa abrir o espaço para que ela seja diferente, o aluno em algum momento vai tornar essa relação diferente. Seja pela indiferença dele ao que está acontecendo em sala de aula, seja pela forma como ele vai participar, que é diferente daquilo que o professor estava habituado quando ele começou a dar aula há 10, 15 anos. Professores que não são da área ligada diretamente à tecnologia de informação, comunicação e informática, não veem o potencial das redes sociais, não se permitem ver e não se interessam em entender. Eu tenho ouvido alguns professores acharem e falarem: ah, a rede social não é tudo isso, ah, isso é aquela coisa que o aluno tem que ver fora, aqui dentro eu quero respeito à minha aula não tem nada a ver com rede social. Ele não consegue entender que existe um universo, né, segmentado para várias áreas e para todos os setores, e aí a área dele de atuação pode ter uma área segmentada, uma rede social, por exemplo, que possa falar de igual para igual com esse aluno com o qual ele não está conseguindo dialogar, e aí ele vai perder espaço. Né? De novo, o professor que acha que detém toda a informação está equivocado. O aluno hoje, com o celular, ele vai acessar o Google e vai conseguir constatar se aquilo que foi dito pelo professor é verdade ou não. Ele pode contestar o professor, se não de uma forma direta, pelo menos indiretamente para ele, no instante que o professor está ensinando aquele assunto, está explicando, está falando. Por quê? Porque o acesso à internet e às redes sociais permite isso no instante que o fato acontece. O que pode ser feito para mudar essa realidade e fazer com que todos ganhem com isso? Primeiro, eu acho que abrir mais espaço para essa discussão. Senão, cada vez mais, o abismo entre escolas, universidades, professores e alunos vai aumentar. Talvez não seja um assunto da ordem do dia, talvez não seja um assunto dos mais interessantes, mas eu entendo que seja necessário que haja uma discussão a respeito. Eu acho que é legal o aluno questionar o professor a esse respeito, questionar as faculdades, questionar as universidades, a própria questão do ensino médio, né? Aquele ensino médio voltado exclusivamente ao vestibular é interessante, mas existem realidades ali dentro que precisariam ser revistas, e se as universidades, de certa forma, já abrem espaço, já abrem possibilidades de discussão, talvez a gente ainda tenha, em relação ao ensino fundamental e ensino médio, a visão do professor ainda mais fora dessa realidade que a gente observa hoje, e que vocês que estão aqui, com certeza vão observar muito mais. Né? Se vocês estão aqui é porque vocês já têm uma visão do que as redes sociais significam, do que as redes sociais podem fazer pelo trabalho de vocês, pela profissão de vocês, pelo dia a dia de vocês. E com certeza esse dia a dia está ligado também à sala de aula. Já que é o jovem que vem provocando mudanças, é possível que ele também possa atuar para promover alterações na sala de aula. Ele deve mostrar para o professor que a relação pode ser diferente, que as redes sociais podem ser aliadas, mas para isso é preciso que o jovem queira resolver esse conflito. O conflito pode existir. Eu, como aluno, simplesmente posso apenas me colocar como insatisfeito com aquilo que está acontecendo, pela forma como aquele conhecimento está sendo transmitido. Mas ele vai continuar sendo transmitido daquela forma, ele vai continuar não sendo transmitido com toda a potencialidade que poderia, se eu, como aluno, não fizer nada para mudar isso. Se eu, como aluno, for usar as redes sociais apenas para criticar o meu professor. É claro que o professor também precisa estar aberto para que esse espaço aconteça, para que essa discussão aconteça. Então, eu entendo, na minha opinião, que as universidades, as faculdades, o governo do Estado, eu acho que precisariam, de certa forma, promover mais discussões a esse respeito, abrir os muros das escolas e das salas de aula. Porque, infelizmente, as instituições de ensino, muitas vezes, se veem fechadas nos muros, e essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é cada vez mais aberta, é cada vez com mais possibilidades e alternativas, e fechar os olhos para isso é perder o tempo, é perder a ordem do discurso, é perder o espaço na história. Era isso que eu tinha para falar. Eu sei que é pouco, talvez a gente pudesse até discutir um pouco mais, mas eu acho que fica o recado do que a gente pode fazer em termos de transformação. Já que nós estamos transformando, né, já que o jovem principalmente está transformando uma série de situações, ele pode transformar também essa realidade dentro da sala de aula, se ele conseguir o professor como aliado. Então, o professor precisa olhar para o aluno também como parceiro. Esse professor que sobe no palco e olha para baixo e acha que vai despejar toda a informação, esse professor está perdendo tempo, está perdendo espaço e com certeza está perdendo esse aluno. Não é